Olá pessoal, esse é o canal Moura Tutoriais, um canal voltado para o ensino de informática, inteligência artificial e temas diversos. O objetivo da aula de hoje é fazer um exercício de formatação de tabelas e também de formatação de imagens. Vamos trabalhar com imagens e tabelas já que na aula passada apresentamos muito comandos, foi uma aula muito detalhada. Vamos agora colocar em prática os conhecimentos adquiridos na aula anterior. Pessoal, vai ficar disponível para vocês um link na descrição do vídeo, onde vocês vão baixar esse arquivo aqui de texto, exercício de tabela e imagem. Será disponibilizado um link para vocês na descrição, para que vocês façam o download e replicam os passos dessa atividade que vamos fazer hoje aqui. Então, pois muito bem. Vamos pegar esse link dessa mensagem, esse link desse site, vamos copiar aqui, Ctrl C, vamos no nosso navegador e vamos colar aqui. Então, nós vamos acessar esse conteúdo, essa é a nossa imagem, vocês vão fazer o download dessa imagem aqui, ok? Façam o download podem ser nessas configurações. Posteriormente, vamos voltar aqui no nosso documento, e vamos copiar esse segundo link aqui. Vocês vão copiar esse link aqui no navegador, vamos fazer o download dessa outra imagem. Tudo bem? Nós temos essa imagem aqui. As imagens disponibilizadas nesse site Pixabay são livres de direitos autorais. Então vamos clicar no botão Download e vamos clicar aqui. Download, ok. Fez o download dessas duas figuras, vamos interagir utilizando essas figuras na nossa atividade. Pois muito bem. Vamos colocar, eu vou mostrar para vocês, primeiramente, relembrando da aula passada, podemos inserir imagem clicando aqui em Inserir Figura ou simplesmente clicando no botão, aqui no menu Inserir, nessa opção Figura. Os dois levam para o mesmo ponto. Vamos pegar a nossa imagem 1. Nossa imagem 1 aqui. Nossa imagem está um pouco maior, nós vamos trabalhar essa imagem. Pessoal, vamos clicar, primeiramente, na aula passada, eu estava com uma certa dificuldade sobre a questão da marca d'água. Para que a gente coloque a nossa figura em marca d'água, a nossa imagem em marca d'água, só basta nessa barra que é gerada aqui, nessa barra de ferramentas de interação com a figura, nós colocamos essa opção, marca d'água. Então, quiser colocar alguma coisa em marca d'água, utilizar essa ferramenta. Tudo bem que ela ficou bem desbotada, mas é muito comum para imagens um pouco mais simples. Vamos voltar para a nossa imagem padrão. Então, agora nós vamos escolher os padrões de ancoragem dessa nossa... Podemos colocar a nossa ancoragem aqui temos a ancoragem no caractere, como caractere e no parágrafo. Isso vai tudo depender da maneira como vocês querem trabalhar. Se vocês quiserem colocar a imagem dessa forma, sem colocar ela isolada, normalmente sem colocar ela em nenhuma parte do texto, nem aqui do lado, nem do outro lado, vocês podem utilizar o padrão de ancoragem como caractere. Agora, se a gente vai utilizar ela, por exemplo, em algum ponto do nosso texto, a gente pode ancorar ela ao parágrafo. Então, um parágrafo que a gente for utilizar, a gente vai poder interagir de uma outra forma. Vou diminuir o tamanho. Vou vir aqui nas propriedades da nossa figura. Vamos observar aqui, posição e tamanho. Nossa figura está um pouco grande. Então, como que nós vamos fazer aqui? Ela tá ancorada no caractere. Quando a gente coloca, mas ela pode ser ancorada como na página ou pode ser como caractere. Isso vai depender da maneira como nós programarmos aqui. Então, eu vou diminuir o tamanho dessa figura aqui. Vou colocar aqui o tamanho original dela é 21. Nós temos que colocar a área inteira de um parágrafo. Vou diminuir o tamanho dessa figura. Tudo bem que eu não vou manter a proporção, mas vamos colocar essa nossa figura aqui para que ela tenha só 10 centímetros de largura e que ela tenha
por exemplo, aqui 7 centímetros de altura. Vamos especificar. Vamos clicar aqui em OK. Olha o que acontece aqui com a nossa figura. Olha, ela está ancorada, ela está ancorada no caractere. Então ela já começou a atribuir essa característica aqui para ela. Tudo bem. Vamos pegar essa figura. Nós temos aqui o padrão ideal. Nós podemos ter esse padrão paralelo, antes, depois. Vamos pegar esse padrão, vamos deixá-lo lá no padrão ideal. E vamos pegar essa nossa fonte aqui, podemos transportar ela para diferentes pontos. Observem aqui. Esse texto, ele está muito... O texto aqui, pelo menos próximo da região, ele está muito colado. A gente pode depois criar um determinado padrão para que ela tenha um pouco de distância. Pois é, pessoal. Então vamos lá. Então, quando a gente observa a figura e o texto fica muito colado, se a gente for visualizar a nossa impressão, ela vai ficar com esse aspecto que está colado ao texto. Isso daí não fica muito legal, né? Até porque a imagem não fica com um aspecto visual muito agradável. O que nós podemos fazer para que melhore essa situação aqui? Vamos clicar com o botão direito, vamos selecionar a figura aqui, botão esquerdo, vem aqui nas nossas bordas, vamos atribuir bordas. Depois disso, vamos vir aqui na opção e colocar aqui, ó, nessa opção aqui, onde tem um fino espaço, ou então espesso fino, espaço grande. Colocando dessa forma aqui. Depois, vamos clicar aqui em cima e colocar na cor branca. Observe, independente do local onde eu colocar, já vai ter uma espécie de uma borda branca que não deixa que o texto fica imediatamente na figura. Então, isso daqui, essas dicas de trabalho a gente vai melhorando aos poucos. Certo, pessoal? Então, já que fizemos isso daí, então já pegamos essa figura, então vamos trabalhar com a próxima. Então vamos lá. Vou fechar aqui, vou apagar esse negócio e vamos colocar a outra figura que nós baixamos. A outra figura, vamos clicar aqui, inserir imagem e vamos lá na imagem 2, que é aquela imagem daquele globo. Então, pessoal, vamos lá nas nossas propriedades. Nessas propriedades, quando vocês clicam aqui para manter fechado, vocês mantêm. Se vocês diminuírem a figura, ela mantém a sua devida proporção. Então, vamos colocar aí um padrão aí, 9 centímetros e alguma coisa, 9,1. Tá ótimo. Então aqui a gente conseguiu trabalhar com a nossa figura de uma forma legal. Vamos pegar esse item aqui, vamos copiar. Vamos aqui dar Ctrl X. Pessoal, é possível também que vocês coloquem legendas. Vou até diminuir ela mais um pouquinho aqui. É possível que vocês coloquem legendas a imagens. Por exemplo, quando vocês clicam com o botão direito e vem nessa opção aqui, ó, inserir legenda. Nós já temos ali, nós podemos colocar aqui, por exemplo, essa é um tipo de figura, nós podemos colocar legendas tanto em cima quanto embaixo. Vamos colocar em cima. Colocar esse padrão de legenda e vamos colocar aqui a nossa legenda, colocar aqui, ó, IA Mundo. IA Mundo. Só para que a gente possa ter ali um padrão. Vamos clicar aqui OK. Então aqui nós temos figura 1 mundo. Na verdade, essa não é a figura 1. Existe a figura 1 é essa daqui, mas como ela não recebeu legenda, então acaba que essa daqui fica sendo como o sistema acaba entendendo como se essa fosse a figura 1. Mas se você quiser apagar esse campo e você colocar aqui figura 2, você pode também. Porém, a partir do momento que você apaga o campo e coloca a figura, se você criar uma outra figura, a outra figura será a 1. É como se for, aqui é uma ferramenta que o próprio sistema nos dá, que ele faz uma contagem automática. Então, vamos colocar aqui, peraí que eu acabei fazendo uma coisa errada aqui. Quando vocês forem movimentar a imagem com a sua legenda, clique um pouco acima, que aí vocês precisam levantar o bloco completo. Tem que ser a figura junto com vocês têm que selecionar um pouco mais acima para que a gente consiga selecionar o bloco da figura. Ok, pessoal? Então vou pegar isso daqui, vou deixar centralizado.
É possível também, pessoal, colocar legendas abaixo. Vou mostrar para vocês aqui, ó, inserir legendas embaixo, na opção embaixo. E vou colocar aqui, ó, fonte, 2 pontos, e vou colar aquela, né, o negócio, aqui nesse caso aqui, a URL que gerou essa figura aqui. Certo, pessoal? Então vamos aqui trabalhar com essa... Vou aqui trabalhar, vou selecionar esse texto, vou diminuir o tamanho, vou colocar aqui um tamanho 10, pode colocar até um tamanho um pouco menor, porque aqui, só que aqui nesse caso nosso padrão não será a figura, será apenas a fonte. Vamos colocar aqui fonte, ok. Vamos deixar tudo bem especificado. E aqui a mesma coisa, eu posso trabalhar aqui, vamos colocar aqui a fonte Carlito, tamanho, vamos colocar um tamanho 10. Ficou legal tirar essa coisa aqui, ela voltou para o padrão Liberation Serif, né? Então vamos colocar em Carlito aqui. Certo, pessoal? Então temos aqui o nosso conteúdo, aqui ficou um tamanho 10, então a gente pode colocar aqui em negrito, sem nenhum problema. E a fonte aqui deixa em negrito. Tudo bem, então algumas fontes, se vocês forem trabalhar, fazer algum trabalho científico onde vocês tenham que colocar a imagem, é necessário colocar essa imagem dessa forma. E vocês devem colocar espaço para, quando vocês dão o espaço depois do ícone, aí é gerado o hiperlink. Assim que vocês pressionarem a tecla, se vocês pressionarem a tecla Ctrl e clicar aqui em cima, vai abrir no navegador padrão o link dessa imagem. Pessoal, agora que já fechamos o nosso trabalho com imagens, as nossas imagens podem também, só para que vocês possam entender um pouco melhor sobre a questão das imagens, nós temos alguns recursos que nós podemos colocar a nossa imagem com um padrão um pouco desbotado. Por exemplo, nós temos aqui clicando nessa setinha, nós temos esse item aqui da transparência. Se vocês quiserem colocar a foto com um aspecto mais desbotado, por exemplo, para colocar ela atrás de algum texto, por exemplo, vocês podem utilizar esse recurso aqui, certo? Vamos fazer com aquela outra figura e colocar ela atrás do texto, só para que vocês entendam. Vamos colocar aqui, vou clicar nessa setinha e vou colocar aqui uma transparência. Vou botar aqui transparência, botar ela bem desbotada. Essa imagem está com efeito bem, vamos aumentar um pouquinho. Beleza, está bem desbotado mesmo agora, né? Isso aqui está um efeito até melhor do que a marca d'água. Dentro dessa questão, vamos colocar, né, vamos colocar aqui na questão de disposição do texto, vamos colocar ela no plano de fundo. Podemos colocar ela aqui no plano de fundo e olha aqui, nós temos aqui a imagem como fundo aqui do nosso texto. Né? Vai ficar um pouquinho mais difícil selecionar ela depois, mas aqui vai dar para a gente fazer aqui. Deixa eu clicar aqui no fundo aqui para ver se... aí, bom, consegui. Dá um pouquinho de trabalho, tá, pessoal? Então, vocês podem colocar ela aqui, orientar, ou podem usar a setinha aqui para deixar ela... Então, o ideal é que ela fique de uma forma bem desbotada, para que ela não interfira na leitura do texto. Dessa forma já está bem legal, com a transparência com esse percentual aqui. Ok, pessoal? Então é possível também colocar essa imagem no nosso plano de fundo. Para a gente orientar melhor, nós podemos orientar melhor aqui. Observe uma posição legal para colocar ela. E deixa eu aumentar para cá. Vamos aumentar para cá. Aumentar. Tudo bem que quando você faz isso, você acaba deformando um pouco a imagem, mas o nosso objetivo aqui é ilustrar. Ok. Perfeito. Então está aqui a nossa imagem sendo utilizada como plano de fundo. Certo, pessoal? Então vamos agora para as tabelas. Pessoal, essa é uma tabela. Na aula passada nós trabalhamos com tabelas, fizemos vários comandos. Agora vamos colocar em prática um dos comandos importantes. Uma coisa importante a ser falada. Quando vamos criar uma tabela, por exemplo, nessa minha tabela aqui, eu vou querer mesclar todas essas aqui, né, para que essa tabela de notas seja o título da minha tabela. Posso mesclar para colocar o título. Porém,
Um detalhe muito importante. Se vocês querem acrescentar coluna, suponha que vocês queiram acrescentar uma coluna, aqui, por exemplo, colocar uma outra disciplina. Essa daqui é a tabela de notas e média geral dos alunos. Então, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, por exemplo, alguma coluna ou alguma coluna, é recomendado que vocês não mesclem essa parte superior antes de fazer isso. Por quê? Porque se eu mesclo isso daqui, vou mostrar para vocês aqui o que acontece. Eu vou mesclar aqui. E de repente eu queira criar mais uma coluna aqui, né, que eu selecionei aqui de química, e eu quero acrescentar mais uma coluna, inserir uma coluna após. Olha o problema que acontece aqui. Então, toda vez que por exemplo, quando eu mesclo as células, todas as células aqui, eu transformo isso em uma única coluna. Isso daqui é como se fosse uma única coluna. Quando eu aproximo o meu cursor e clico em cima, então, repete comigo aqui, ó. Antes de vocês fazerem qualquer mesclagem, verifiquem se essa é a quantidade correta, que essa daí é a quantidade de colunas correta, que não há necessidade de acrescentar, porque senão dá um trabalho depois, ok? Nesse caso, vamos colocar mais uma disciplina aqui. Vamos acrescentar, vou selecionar aqui, observa que eu não mesclei, vou clicar aqui, inserir coluna após. Também posso utilizar aqui, ó, tabela, inserir, né? Vou colocar aqui, ó, coluna após. Vamos colocar a disciplina de informática, do mesmo padrão. Informática. Perfeito. Vamos atribuir a nota dos alunos aqui. 10, 9, 8,4, 9,2 e também 7,5. Maravilha, né? Então agora já finalizei, não quero colocar mais nada. Quero colocar mais uma linha? Se quiser colocar mais uma linha, mais um aluno, basta selecionar aonde vocês quiserem. E aí vocês vão colocar aqui, ó, inserir linhas acima ou inserir linhas abaixo. Quero inserir duas linhas, então como fazer? Vai lá, tabela, inserir, e você vai simplesmente colocar linhas. Eu vou colocar aqui, ó, duas linhas, né? Vou colocar aqui duas linhas acima ou abaixo. Você tem que colocar. Vamos colocar duas linhas acima. Perfeito. Então aqui nesse caso, se tivesse mais dois alunos, eu acrescentaria aqui. Feito isso, vamos selecionar. Não tem nada a acrescentar, vou excluir. Selecionei e vem aqui, ó, excluir linhas selecionadas. Perfeito. Agora vamos deixar nossa tabela no seu devido padrão. Vamos selecionar tudo isso, né? Não há mais nenhuma coluna, está tudo certo. Vamos mesclar isso. Botão direito do mouse, vamos ali nessa opção de mesclar. Cadê aqui? Mesclar células. Perfeito. Aqui vai ser média total dos alunos. Média total, vocês vão pegar todo esse conteúdo aqui e vocês vão mesclar aqui, ó. Botão direito do mouse e vocês vão vir aqui em mesclar células. Certo, pessoal? Feito isso, vamos agora formatar. Vamos colocar os títulos, vou selecionar os títulos aqui, vamos colocar em negrito, todos eles. Vou colocar aqui também em negrito. E aí, vou começar a trabalhar essas questões. Vou selecionar esse meu título aqui. Vamos colocar como preenchimento da nossa aqui, vamos colocar uma cor amarela. Vamos colocar uma cor amarela aqui. Certo? Feito isso, nós já temos aqui as nossas cores, tudo bem organizado, as nossas cores. Vamos colocar os nomes também em negrito. Agora, eu pergunto para vocês, apareceu uma ordem para colocar os nomes dessas tabelas aqui, o nome dos alunos em ordem alfabética. Claro, para vocês colocarem o nome dos alunos aqui em ordem alfabética, é necessário que vocês selecionem todo o conteúdo da tabela aqui, ó, a partir do nome. Vão selecionar tudo isso daqui. Não é para selecionar nome, matemática, física, não é para selecionar isso daqui. Apenas do nome, onde está o nome e as notas desses alunos. Para que vocês classifiquem esses nomes em ordem alfabética, basta que vocês selecionem esse pedaço aqui, venham na opção tabela e vocês venham aqui em ordenar. Dentro das nossas chaves de ordenação, pessoal, nós temos aqui, ó, chave 1, coluna 1. Onde é que é a coluna 1? É essa daqui. Essa é a coluna 2
e assim por diante. Essa é a minha primeira coluna. Vamos colocar, se nós colocarmos o padrão decrescente, está falando sobre letras, vai de Z para A. Se for no padrão crescente, vai de A para Z. Vamos colocar no padrão crescente e vamos clicar em OK. Observem aí, houve uma alteração, tá vendo? Então, como eu selecionei totalmente, houve uma inversão das linhas. Vou pressionar aqui o Ctrl Z, para que vocês vejam aqui que realmente as notas elas foram, ok? Então, repetindo o passo, selecionem aqui, vai na tabela e vocês vão em ordenar, nessa chave de ordenar. Vamos agora colocar um decrescente, vai ser de Z para A. Então, está aqui a nota Zidane até chegar em Abraão. Pessoal, existe uma coisa muito legal, né, nessa atualização do Writer, né, do nosso LibreOffice Writer, que é possível fazer pequenas funções. Para vocês calcularem a média aritmética, nós temos 4. Média seria somar as nossas 4 médias e dividir por 4. É possível fazer isso por meio de um recurso que se assemelha a uma função. Vou mostrar para vocês que não é necessário que vocês peguem a calculadora, calcule ou vá para um outro programa. Para fazer isso, vocês vão clicar em igual e vão abrir parênteses, certo? Abre parênteses. Vocês vão clicar nessa célula. Essa célula aqui, mais essa daqui, mais essa daqui, mais essa daqui. Vocês vão fechar os parênteses e vão dividir por 4, ok? Por que estou dividindo por 4? É a soma de todas as médias, isso aqui é a média aritmética, a soma de todos os valores e a divisão pela quantidade de valores existentes. Então, vamos chegar nesse padrão aqui, ó, 8,98. Certo, pessoal? Então, vamos continuar aqui. A mesma coisa vamos fazer lá. Igual, abre parênteses e vamos fazer todo esse passo a passo aqui. Esse, mais esse, mais esse, mais esse, dividido por 4. Ok, a mesma coisa se aplica aos outros. É claro que se tratar de algo muito grande, não vale a pena fazer por aqui. Por exemplo, se você tem um recurso com muitas notas. O programa ideal para isso daí seria o Calc, que é uma alternativa ao Excel. Mas como a tabela é pequena, é possível fazer esses tipos de cálculos com a maior facilidade. Então vocês vão pegando aqui, vocês podem fazer essa operação. Pessoal, é necessário colocar os parênteses, porque isso daqui, o sistema lógico, ele segue aquela propriedade das operações. Você sabe que primeiramente deve-se fazer multiplicação e divisão e depois soma e subtração. A ordem, então então é necessário colocar os parênteses para não dar um erro de cálculo. Ok, pessoal? Então, vamos colocar aqui esse, mais esse, mais esse, mais esse, e vamos fechar e dividir tudo por 4. Então, temos as nossas médias aqui, inclusive a valores até com 2 casas decimais. E agora, média total, como que vai ser a minha média total? Vai ser a soma, eu vou pegar aqui, abre parênteses, vou somar todas as médias, esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Qual é a quantidade de valores? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou dividir tudo por 5. Então, a média total dos alunos, né, a média, nesse caso, a média geral total dos alunos é de 8,7. Ok, pessoal? Então, esse exercício foi muito legal, porque foi possível mostrar para vocês que nós temos toda a nossa operação. A nossa tabela ela pode ser trabalhada de diversas formas. Nós podemos colocar os dados em ordem alfabética e isso pode facilitar muito a nossa vida. Vamos só revisar novamente. Vamos aqui na tabela, colocar aqui na chave de ordenar, em ordem crescente. Modificamos tudo isso. E aqui vamos dar uma cor aqui para a nossa célula. Vamos colocar aqui uma cor diferente para o nosso resultado. Vamos colocar aqui uma cor azul. Podemos colocar aqui uma cor azul aqui. Coloquei aqui geral, né, dos alunos. Ok? E aí nós podemos colocar, por exemplo, nas nossas linhas, uma cor diferente aqui. Colocar, por exemplo, um efeito de cinza para separar melhor aqui. Ok, pessoal?
Então, nossa tabela está aqui, trabalhamos vários elementos em nosso... Trabalhamos vários elementos aqui, trabalhamos a mesclagem, criamos mais uma coluna, criamos mais linhas, e assim vocês observaram na prática que não é muito difícil. Muitas vezes, quando nós vamos apresentar dar uma aula muito descritiva, às vezes nós ficamos com uma certa dificuldade de entender em qual momento podemos utilizar aquele comando. Mas quando a gente começa a colocar em prática isso aí, por meio dos nossos exercícios, nós conseguimos organizar melhor o nosso raciocínio e tudo aquele passo a passo, todas aquelas explicações detalhadas passam a fazer um sentido. Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, que vocês tenham aprendido a trabalhar bem com as imagens. O verdadeiro aprendizado se faz com a prática. É necessário, o objetivo da aula é gerar o entendimento, para que vocês possam entender e possam compreender para que serve o comando. Mas o aprendizado efetivo vai se consolidar com o exercício e quando você enxerga o sentido em utilizar aquela ferramenta ou aquele comando. Pessoal, então, diante disso, obrigado a todos. Peguem o conteúdo já está disponível, refaçam esses passos aqui para que vocês, quando estiverem diante de alguma tabela em qualquer documento, vocês terão bastante facilidades. Pessoal, deixe o like, inscreva no canal e encaminhe esse vídeo para todas as pessoas que precisam aprender sobre tabelas, que têm dificuldade. E observem, esse é um curso gratuito, onde você pode aprender bastante e com a devida prática você pode aperfeiçoar e no futuro quem sabe você faça um curso avançado, um curso intermediário ou avançado do Writer. Obrigado a todos. Finalizamos o nosso curso de Writer por aqui e postarei futuramente alguns vídeos de curiosidades, normalização de trabalhos científicos para ajudar vocês que estão trabalhando na universidade, tendo maior dificuldade com o seu TCC para formular. Então, postarei alguns vídeos no futuro auxiliando vocês a padronizarem os seus trabalhos científicos de acordo com a ABNT. Obrigado e até a próxima.